Eu diria que 70% do sucesso do gestor é comportamental. Quanto que ele aguenta, né, contrariar o mercado. Então, assim, muita disciplina, muito trabalho e não abro mão também da vida pessoal. Então, assim, só trabalho, desculpa, você vai ter um troço aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, meu nome é Natália de Sá, eu sou analista de fundos e alocação do Research da XP. E hoje eu estou com o Rodrigo Sgavioli, Head de Alocação e Fundos do Research da XP. Tudo bem, Nath? Prazer estar aqui novamente. Vamos para mais um episódio. Obrigadão por estar aqui. E hoje temos o prazer de receber como convidado o Werner, que é gestor da Trígono. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Natália, pelo convite, Rodrigo, pela oportunidade, né? E a pessoa que está nos assistindo aí no seu horário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, obrigado aí pela audiência. Espero que a gente responda as perguntas, né? Tire as dúvidas, né? Esclareça um pouquinho o que a gente faz, nossa história, né? E a pessoa conhece um pouquinho mais da Trígono, né? Do Werner como gestor. Então, acho que vai ser um papo bem legal aqui. Show. Bom, tem bastante história sua aí pra gente ouvir e saber um pouquinho, né? Como foi toda essa história e como você até ter fundado, né? A Trígono. Bom, a história é bem longa, né? São 40 anos de história. Então, assim, começando, né? Eu sempre me defino como um peixe fora d'água. Primeiro porque eu sou um agrônomo, engenheiro agrônomo. Quantos agrônomos vocês conhecem como gestor, né? Como fundador de empresa, de sócio? Então, na realidade, E outra coisa, eu sou filho da crise. E isso que me deu oportunidade. Então, em 82, estávamos numa recessão do Brasil, como foi lá 15, 16. Os bancos queriam proteger suas carteiras de crédito, né? Na época, como hoje também. E como hoje também, o agronegócio era um dos setores onde os bancos estavam apostando. Então, na época, o Chase Manhattan, né, que hoje é o Chase JP Morgan, eles formavam trainees de crédito, isso no mundo também. Então, São Paulo era um centro de treinamento. E contratavam agrônomos, né, que falavam inglês, porque o curso era todo igual de Nova York, né, desculpa, era um curso global. Tinha lá em Hong Kong, tinha em Nova York, tinha em São Paulo. Então, para mim, foi a porta de entrada, né? O agrônomo talvez seja a profissão, né, profissão mais generalista que tem. Porque assim, ele olha a planta, olha o solo, a geologia, a física, a matemática, a construção, a irrigação, a eletricidade, quer dizer, toda a parte, digamos, mais de engenharia, mas toda a parte de botânica, a parte de fitopatologia, que é doença das plantas, que é como se fosse uma medicina. Então, assim, a gente tem uma cabeça, a gente entende um pouquinho de tudo. Depois vai fazer lá um doutorado, mestrado, vai se especializar. Então, eu já vim com essa cabeça generalista. Então, fiquei no Chase, inclusive comecei uma agência nova, Goiânia, imagina, do zero. Eu sou Chase Manhattan, na realidade chamava Lar Brasileiro na época. Eu fiz mais de 70 nomes do diligence, do zero, e não tinha computador, não tinha nada. Depois eu fui para o Citi, né? O Citi me contratou também para a área corporate, né? do banco, das grandes empresas. Passei pelo sell side, que eu sempre quis fazer, desde o início, desde quando fui para o Chase, eu quero fazer sell side, porque eu gosto de ações, né? Sempre gostei, desde 83 que eu invisto em ações. Foi um período muito feliz da minha vida, né? Do sell side, então eu entendo como o sell side funciona. O Citi fechou a corretora, depois que o Citi ganhou primeiro a pesquisa do IBMEC com a Agência Estado, na época, que tem até hoje. Né? Como foi a corretora com as melhores recomendações. O primeiro, tenho. Né? E eu fui o analista, que de 16 recomendações, 11 eram recomendações minhas, como Werner, como analista. Né? E aí o Citi fechou a corretora em 90 por causa da crise, agosto de 94 por causa da crise da Rússia. Então, a gente tem uma crise hoje aí, quando surgiu o Putin surgiu nessa crise da Rússia, que ele resolveu os problemas da Rússia. E eu fui convidado para montar a área de research, né, da Asset do Citi, fazendo o crédito, especialmente, porque minha carreira sempre foi de crédito. Tinha uma experiência em sell-side também, e também para fazer o research do pessoal de renda variável, né? Small caps, que eles não cobriam aqui, o centro de pesquisa do research do Citi era em Stanford, né, onde estavam os analistas. Aqui no Brasil não tinha analista, só tinha gestor. Fiquei 7 anos, né, 8, quase 9 anos, e os últimos 2 anos já debaixo de um guarda-chuva que chama-se Legg Mason. A Legg Mason comprou a Asset Global do Citi, o Brasil foi junto, só que no Brasil, como tinha muita renda fixa, o Brasil acabou sendo alocado para Western, né, que tem até hoje, que é basicamente renda fixa. Então aí me passaram, né, mais atribuições, eu fiquei responsável pela América Latina. Né, o cara que era o responsável na América Latina do Citi ficou no Citi, ele não foi para o Western.
e eu acabei assumindo, reportando para Pasadena, onde está a Western. Bom, eu sempre quis fazer renda variável, vamos chegar lá. Meus ex-colegas do Citi, que saíram lá atrás e montaram a gestora, chama-se Victoire. Inicialmente, Victoire Finance Capital, que tinham investidores sócios estrangeiros. Na crise de 2008, os gringos ficaram com medo de ter que botar dinheiro aqui e venderam para os locais, né, para a gente. Eu já estava lá, então mudou o nome para Victoire Brasil Investimentos, né? Então mudou o nome, ficou Victoire, né? Era um nome forte. E eu vim com a missão de fazer gestão de small caps, que eu sempre gostei, o pessoal me via como um cara de small caps, apesar que minha vida sempre foi corporativa de grandes empresas. Pô, o Werner só conhece small caps. 25 anos eu fui responsável por crédito, né? E também um período aí de sell-side, mas basicamente grandes empresas. Mas fui fazer small caps. Aí a grande, digamos assim, a grande virada, né, o que mudou o jogo, foi que eu fui fazer um roadshow nos Estados Unidos, fiquei 3 semanas prospectando, né, isso foi julho de 2008, pré-subprime, que aconteceu lá em setembro, né. Aí o Nordbank, que é o maior fundo soberano do mundo, estava contratando gestores para a América Latina. Para que small caps? Visitamos em Nova York, onde era o escritório deles, e nós fomos mandatados em dezembro de 2008 como a primeira gestora do Brasil, né, ou da América Latina, contratada pelo Nordbank para fazer uma gestão ativa dos investimentos em renda variável na América Latina. Com o quê? Com small caps no Brasil. Então eu abri assim, um mercado para eles. Isso, né? Em 2008, isso foi em dezembro de 2008, no meio daquela confusão toda. Deve ter dado para comprar barato aí. Muito barato, muito barato, né? Muito barato, ganharam muito dinheiro. 2 anos depois, na verdade era um processo que vinha correndo há 2 anos, num processo onde haviam 30 gestoras no Brasil para small caps, eles queriam small caps. A Victoire, né, e o Werner como gestor foram o único selecionado para fazer uma gestão de small caps, a Endowment de Harvard, que é a maior endowment americana, né? Na época eles tinham lá uns 50 bilhões de dólares, né? Hoje eles continuam as maiores. Então a gente teve esses 2 mandatos super sofisticados, né, para fazer o quê? Small caps no Brasil. E tivemos também, logo depois do Nord, né, o Fundo de Pensão da Petros, né, que é o segundo maior do Brasil, contratou também a gente para fazer a gestão de small caps, né, semelhança lá dos demais. Então nós tivemos em um determinado período $1 bilhão, que hoje seria o quê? 5 bilhões, em gestão em small caps. Eu digo, a gente foi o maior gestor de small caps do Brasil, né, em algum período. Hoje a gente talvez seja o maior na época, né, hoje, mas fomos grandes, onde 90% dos nossos investidores eram estrangeiros. Então, assim, e a minha vida sempre foi corporativa. Então eram os fundos de pensão, né, aquelas retirement funds, são os fundos de aposentadoria que eles têm, né? Eu tinha lá, talvez visitei mais de 300 investidores, Europa, Estados Unidos, Oriente Médio. Esse foi meu mundo, né? E aí surgiu a oportunidade, né, que eu saí da Victoire por questões pessoais, né? E aí o Fred, né, que foi meu estagiário, né? Ele foi estagiário no Chase na década de 80, onde eu conheci. E ele tinha saído da Porto Capital quando ele tinha feito uma sociedade que no fim não foi para frente, e eu tinha saído da Victoire, ele tinha saído da Porto. Almoçamos e depois de 6 meses ele me convenceu, vamos abrir uma gestora. O meu propósito não foi sair de uma gestora para abrir outra, né? Mas ele me convenceu quando? Momento complicado, estamos falando lá 2017, né? Acabado de sair de Dilma, aquela questão ainda com Temer, ia ter eleição no ano seguinte. Então nós nascemos em outubro de 2017, né? Isso foi a data que abriu. O escritório era metade disso aqui, desse salão, desse estúdio aqui. Uma mesa era isso aqui. 4 estações de trabalho, a gente nasceu desse jeito. Uma salinha subalocada. Nascemos desse jeito, né? Então essa é a nossa história. E aí a gente foi contratando gente, trazendo gente. Hoje estamos aí com 19 profissionais, estamos aumentando a equipe. Então uma gestora hoje tem 2,3, 2,4 bilhões, né? E surgiu de 2 pessoas que se conheceram, né, na década de 80. O Fred, né, muito bem formado, depois foi McKinsey, fez London Business School, fez Chicago, né? E BTG também, ele trabalhou no BTG em algum período, né, com banco de investimento. E fomos, né, montando o que, assim, do jeito que eu sempre quis fazer, mas pela minha sociedade, pelos meus patrões, eu não conseguia. E tá aí o resultado, né? A gente tem... acho que a gente é a única gestora, né? Posso estar errado, mas até onde eu sei, nós temos 7 fundos, onde todos os nossos fundos bateram os respectivos benchmarks, índices de referências, em todos os anos desde o seu início. E esse ano, inclusive, tá? Um ano complicado.
não acho que tem alguma gestora que tem uma história como a nossa. Então você comentou ali, né? Tem 19 pessoas, queria saber dessas 19. Quantas estão no time de investimento, né? Como é que elas estão distribuídas nos 7 fundos? Conta um pouco. Então, na realidade, nós temos uma parte que é administrativa, né? Que cuida do dia a dia da empresa. Nós temos a parte de risco, né? Risco compliance, que tudo isso aqui está debaixo do Arthur Mesni, que é irmão do Fred, que também é sócio, importante, tem uma carreira bem interessante. Aí a parte que chama-se relação de investidores, né? A distribuição, que é o Fred, né? Que é o sócio cofundador. E temos a outra área que é investimentos, né? Que está sob minha responsabilidade. E a minha equipe tem 8 pessoas, né? São 8 profissionais, contratamos mais um. Estamos olhando mais gente. Então, assim, é a principal área que demanda mais pessoas, né? E eu sou responsável por toda a equipe, né? Por todos eles. Então, temos a equipe que é responsável por renda variável, né? Que são 3 analistas. E eu sou analista também. Eu sou analista igual a eles, né? Mão na massa, planilha, faço igualzinho. Faço trabalho estagiário, inclusive. Então, não me distinga, o cara só fica mandando. Não, a gente faz igual, né? Então temos uma trader, né, que foi inclusive chefe de mesa da Socopa, super experiente, a Alessandra. Nós temos o Marcelo Tramontina, ou Peixoto, né? Cada um chama de um nome, eu chamo de Marcelo, que é o fundo de crédito, né? Nós temos a Thaís, que veio da Standard & Poor's. O Marcelo também passou em algum momento para Standard & Poor's. Contratamos mais um profissional para crédito, mais um analista, muito bom. A gente não está anunciando ainda porque ele está saindo, já comunicou, em janeiro ele se junta a nós, né? E eu participo no crédito como membro do comitê de investimento, né? Eu não estou envolvido no dia a dia, nada, mas eles apresentam, né, no comitê as propostas de crédito, onde, digamos assim, teria um poder de veto, né? Ou de discussão, acabou. Olha isso aqui, nesse vírus, isso aqui. Trazer então, insumos, ideias. Trazer ideias. Poxa vida, a gente não tinha olhado isso que você está falando, realmente faz sentido, né? Não vamos adiante, né? Mas o Marcelo tem o poder de decidir. Então, essa é a nossa equipe, né? Então, cada um tem sua função. Eu também faço muito DRI também. Porque, vamos visitar um cliente, né? Fazer podcast, live toda semana, faço resenhas, né? Então eu faço muito DRI também, como eu fazia anteriormente, né? Então essa equipe, acho que é uma equipe muito boa, bons profissionais, né? Todos com carreiras, empresas bem interessantes. Então a sobreposição fica mais no administrativo, RI, porque então o só para ficar claro, o Arthur seria o CEO, responsável por todas as operações, risco compliance debaixo dele, né? Isso. E toca a empresa. O Fred, ele toca a parte, digamos, de relação com investidores. Logicamente tem a equipe dele, né? E eu toco a parte de investimentos, não? Seriam os 3 pilares, né? E a gente sempre conversa, os 3. Mas os seus analistas e do Marcelo, não, eles trocam ideia em alguns fóruns, mas não é necessariamente o comitê de investimento é junto, né? Então Perfeito. Eles estão ouvindo falar das empresas que a gente investe também. Claro. Vou dar um exemplo aqui, Tupi a gente investe em renda variável e emitiu uma debênture, ele tem Tupi. Simpar, a gente investe em renda variável, né? Movida, idem. Tem uma debênture, ele investe também, né? Se tiver um bonde, a Tupi tem um bonde, né? Se quiser ele comprar um bonde da Tupi, né? Ele pode comprar também, né? Porque já conhece, a gente conhece as empresas. Então facilita às vezes quando já conhece, né? E tem nomes que a gente não conhece, que ele traz, porque não tem ações. Tem uma debênture, né? Algum nome eventualmente que a gente não olha, mas a gente conhece o setor. Então dá mas a gente adiciona. Mas a edição é sempre deles, né? E os comitês são sempre conjuntos. Então Legal. todo mundo sabe o que está acontecendo com. Outra coisa importante não existem analistas setoriais. Cara, só cobre esse setor. Todos os analistas conhecem todas as empresas. A gente faz conferência, teleconferência, né, com as empresas. Todos os analistas participam. Todo mundo sabe o que está acontecendo em todas as empresas. O cara de papel e celulose acha que é o melhor setor, né? Aí se não põe papel e celulose, poxa vida, né? O cara só põe o que eu não tenho, né? Mas ele sabe o que a gente tem e por que eu tenho isso e não tenho aquilo. Então, como é que surgem as ideias de investimento, né? Me explica um pouco do processo para entender basicamente Perfeito. O seguinte, imagino eu, né, que seja mais bottom-up, né? Perfeito. Pelo estilo do fundo, mas todo mundo é instigado a trazer Todo ideias de mundo investimento. instigado. E como é que isso matura para de fato virar posição, que tamanho? Como é que funciona? Me explica um pouquinho. A gente tem lá um Store Guide, né? Que tem um monte de linha, lá tem, sei lá, 30 colunas que a gente olha, né? Então toda semana a gente olha e está distribuído por setor. Puxa vida, aquela empresa do setor de petróleo, está negociando, vou chutar aqui, PetroRecôncavo, 6 vezes o PL. PetroRio, 15, 20, não sei o quê, Petrobras, né? Por que essa empresa está tão barata? Quem que olha? Você. Estou na lista X, vai começar a olhar, né? E às vezes ele faz uma visita, hoje ele faz mais a conferência, né?
sozinho, gostou. Aí ele vem pro comitê e fala, olha, putz, eu dei uma olhada na Petrecon, que eu achei legal. Parece boa essa história, né? Vamos fazer mais uma conferência agora com todo mundo junto. Todo mundo vai olhar. Todo mundo gostou. Puxa vida. Vamos fazer um modelo agora fino. Primeiro a gente faz um modelo que a gente chama Quick and Dirty, né? Bem preliminar. Agora nós vamos refinar. Puxa vida, tem um upside legal aqui, né? Aonde ele cabe? Ele cabe nesse fundo, nós temos um fundo de energia, né, que é petróleo, está dentro ali, gás. Ele cabe ali. Mas ela é uma small caps também. Cabe nos small caps. Paga dividendos? Não paga dividendos. Não vai entrar no fundo de dividendos, né? Cabe nos fundos de previdência? Cabe. Puxa vida. Então, são os fundos que vão olhar. Tá todo mundo olhando, interessado. Agora, para entrar, eu ou tiro alguém, ou reduzo a posição de alguém. Aí vão ficar brigando, né? As posições que eu tenho, tem que me convencer, né? A gente tem que se convencer que é melhor ter PetroRecon do que ter Banco Brasil, por exemplo. É um fundo de previdência, né? Só estou chutando aqui, tá? Então, assim, isso é conversado de uma forma colegiada. Todo mundo fala, opina. A decisão final de investimento é do Werner. Eu sou responsável por investimentos, né? Mas esse caso, até que você falou de Banco do Brasil, seria uma verdade? Porque no fundo fundo de small, o Banco do Brasil entra Não, mas entra na Previdência. Entra em dividendos. No Previdência. Né? Mas não entra nos small caps, né? Não entra no energia. Não, tá bom. Mas naqueles que são entra no VRB, que é uma carteira livre, né? Tá. Ele pode entrar. Então, cada fundo, ele tem o seu propósito, né? Sua característica. E a gente olha essas novas ideias e vê se ele encaixa ou não. Só que, assim, ele tem que ter um upside legal, porque para mim tirar algo que eu conheço bem, que tem um bom upside, e não vou trocar 6 por 5. Então ele tem que ser, eu tenho que trocar 6 por 7. De repente, eu tiro um pouquinho e põe um pouquinho aqui. À medida que a gente vai conhecendo, saiu mais um trimestre. Poxa vida, saiu isso aqui, coisa que eu não gostei, né? Eu não tinha ideia que era assim. Já tivemos casos que a gente entrou, um mês depois a gente saiu. À medida que você vai conhecendo a empresa, não tem essa história, puxa vida, você comprou, vai ter que ficar 6 meses, né? Eu posso sair rápido, olha, puxa vida, a gente estava enganado, eu vou sair rapidamente, né? Por isso a gente não entra com uma posição grande, 5, 10, entra com 0,5, 1, 2, 3, vai ganhando confiança, a gente vai aumentando as posições. Então as ideias, eu instigo os analistas, eu fico sempre provocando, e eles me provocam também, eles ficam trazendo. A gente tem um fundo, é o nosso Horizon Microcaps, que é um grande laboratório. Porque são as empresas com valor de mercado abaixo de 3 bilhões. Quando a gente montou, 70% das ideias foram os analistas que trouxeram. Né? Eu não tive participação. Eles trouxeram. Eu não estava olhando, me convenceram. Tem uma pequena sobreposição com small caps, né? Porque small caps também é microcap, em alguns casos. Mas basicamente foram ideias deles, né? E esse fundo está indo muito bem também, em relação ao índice. Então está tudo provocado, né? Então, quando a gente for fazer a nossa avaliação semestral, né, do variável, a gente vai... esse cara contribui, esse cara trouxe ideia, esse cara conseguiu, né, convencer a gente de colocar, porque assim, não é que quer na conversa, o cara é bom de conversa. E aí ele vai ser provavelmente compensado por isso, né? Realmente, o cara trouxe e o papel andou bem, né? Puxa vida, a ideia foi boa, né? Esse cara não traz ideia nenhuma. Legal. E ainda nessa linha de processos e montagem de portfólio, por exemplo, alguns gestores que a gente conversa de ações, eles gostam de ter os atacantes, a defesa, então eles pensam no portfólio também como um time. Eu entendi, né? Então vocês é muito mais single names e depois onde se encaixa, ou não? Nós estamos muito concentrados. Outra característica nossa. Então nós temos 10 empresas, representam mais ou menos 90% de todos os fundos, não é do fundo não. Pega todos os fundos da Trígono, junta tudo, né? Quanto que dá, então a gente é muito focado. Por isso que a gente consegue olhar muito bem e todo mundo olhando tudo. Então, assim, no caso, seriam vários... São 4 cabeças olhando... atacantes. São 4 cabeças, 4 técnicos, vai. O Tite, deixa o Tite pra lá. Mas os auxiliares dele, a gente tá gravando depois da... Eliminação do Brasil. Muito triste. Muito triste, né? Vamos lá. Sim, então tá todo mundo olhando tudo, né? Então, bastante concentrado. O que a gente olha? De novo, processo, né? Você gosta mais da Tupi, que o Tite gostava mais do outro lado, do Daniel Alves, né? Então, assim, a gente tem um processo que, primeiro, ele se diferencia em relação às demais gestoras. Nós usamos uma metodologia de valuation, né, de avaliação das empresas, chama-se EVA, Economic Value Added, valor econômico adicionado, né? Ou valor econômico adicionado ou criado, né? Que nós calculamos, né? Aí é realmente um processo quantitativo. Qual é o custo de capital dessa empresa, que é o custo de capital, né, da dívida, aquela dívida onerosa, e o custo de capital do acionista, que é o maior custo.
Porque o meu capital eu posso botar em CDI, em Selic. Só que eu preciso de pelo menos 6, 7% a mais para justificar tomando risco de renda variável. Então esse é o capital do acionista, capital da dívida menos o custo do imposto de renda. Então a dívida é muito barata. Logicamente, cada empresa tem seu WACC, seu custo de capital ponderado, e eu vou olhar do outro lado, né? Quanto que essa empresa traz de retorno àquele capital que foi alocado, né? Que basicamente é o capital do acionista e do credor. O resto é fornecedor, essa coisa vem de graça, não tem que pagar por isso. Então, o que é isso aqui? Bom, é o lucro operacional, né? Que em inglês ele chama-se EBIT, não é EBITDA, porque eu tirei depreciação é despesa, como se fosse, depreciação tem que repor, senão eu mato a empresa. Menos o imposto de renda, porque o imposto de renda, o leão é o primeiro a chamar aqui, antes de pagar o banco, você tem que me pagar. Então, todo no PAT, Net Operating Profit After Tax, o lucro operacional depois dos impostos. Então, isso vai dar o ROIC. Então, esse lucro sobre o capital investido, digamos, deu 16%, ROIC, 16%, não é ROI, que é totalmente diferente. Quanto me custou? 12. E aqui eu tenho 14, ou 16. Essa diferença, esse spread, que é o EVA, o valor econômico que eu estou adicionando. Quanto me custa o meu capital e quanto eu gero com o meu capital investido. Então, e aí o que eu faço? Todo ano eu calculo. 2022, 23, 24, 25, 26, como faz no fluxo de caixa descontado. Mas o fluxo de caixa descontado, ele não considera esse custo de capital. Essa é a diferença. É isso que nessa matriz, então, que você isso monta, que a vai gente te faz para ajudar todo a dar os mundo. pesos. Mas né? é só isso? Se fosse só isso, era muito simples. Não é. Porque assim, a gente atribui metade do valor a isso. Então é o mais importante. A outra metade, como o mercado precifica. Isso eu determino o valor, mas o mercado determina o preço. O que o mercado faz? PL, que eu acho muito bom, PL, porque tira depreciação, despesa financeira, imposto, né? É o lucro que sobra. Vai pagar dividendos. O EBITDA não paga dividendos. O EBITDA não paga investimento, né? Não paga depreciação. Então a gente olha a PL, a gente olha o EV/EBITDA, que é uma porcaria, mas o mercado olha, né? Porque, de novo, o EBITDA não paga uma série de coisas, né? E a gente olha o fluxo de caixa descontado. Para cada tipo de empresa, né, a gente pode dar mais um peso, mais PL, mais fluxo de caixa, né? Então a gente avalia o que é mais importante aqui. Commodities faz muito assim, né? E o mercado fica olhando muito múltiplo. Então eu tenho que dar um peso aqui no múltiplo de EBITDA, porque o mercado fica reprecificando. Então a gente Quem estava nos ouvindo assim é bastante volatilidade. Quem não estava flutua. vendo. O minério de ferro está 200, depois está 100, 70. O petróleo estava 130, está 70. Sim. Então vai variando. Então é importante para o mercado. 50% daqui e 50% dali, né? Quanto mais distante o que o mercado precifica do que eu valorizo, né, do meu valor, mais interessante é essa diferença. O que é isso aqui? É arbitragem de mercado. Estou arbitrando uma má precificação. O mercado está precificando errado. Ou eu estou errado. Um dos dois está errado, porque a diferença é grande. E às vezes converge. Quando converge, melhor ainda. Puxa vida, convergiu e está barato. É o melhor dos mundos. Porque está todo mundo fazendo a mesma música e está barato de qualquer jeito que eu olho. Agora, isso é o suficiente? Não. E a liquidez? Onde é que a liquidez entra nessa história? Que é muito importante. Então não adianta eu ter empresa com 100% de upside que negocia 300 mil por dia, né? Então eu vou ponderar, como é que constrói as carteiras? Eu vou tentar ponderar o máximo possível das empresas com maior liquidez, com maior upside, com maior valor. Esse gap, essa diferença. Então quando eu acho muita diferença e muita liquidez, eu vou botar 20%, 15%, 17%. Às vezes eu tenho muito valor, mas a liquidez é baixa. Vou botar 1%, 2%, né? Porque eu quero também, não quero jogar fora. E nesse mercado, bem ou mal, também você está arbitrando quase um pouco também a simetria de informação. Porque, óbvio, todo mundo cobre Gerdau, Itaú, Banco do Brasil. E eu acredito que os seus analistas, você, no caso, vocês ali talvez sejam os provedores de informações sobre várias das small, né, e micro caps, talvez, que vocês analisam. Como é que você lida com isso? Porque eu imagino que tenha que ter muita visita a campo, porque a informação não chega tão fluida quanto chega para as grandes. E eu também queria já saber um pouco da questão, que eu sou muito perguntado quando falam de fundo de small, questão de governança, né? Perfeito. Dessas empresas tidas como talvez mais perigosas em termos de governança. Fala um pouco pra gente, como é que vocês lidam com essas questões? Então, primeiro, lenda, né? A gente fala lenda, mito. Quando você pega o Bovespa e você olha novo mercado, Itaú não é um novo mercado, Bradesco é um novo mercado, Petrobras é um novo mercado. Então, 3 grandes. Então, quando você pega o percentual do Bovespa, que é novo mercado, é um percentual inferior a small caps. Boa parte das small caps, de onde elas vieram? Dos IPOs.
Hoje quase todo mundo que faz IPO já vem no novo mercado. Então você tem uma participação muito maior de empresas no novo mercado de small caps do que o próprio índice Bovespa, tá? Então, primeiro mito. Segundo mito, que small caps dá muito problema de governança. Então, vamos lá. Petrobras, Lava Jato, né? Mais para trás, Aracruz, maior empresa do mundo, celulose. Quem que era dono lá? Votorantim, Banco Safra, BNDES e o fundador, Lawrence. Olha o que aconteceu com a Aracruz. Quase quebrou por causa de derivativos, né? Virou tudo Suzano. Tivemos a JBS, a maior empresa do mundo de carne. Olha o problema que teve lá, né? Com questão também de governança, né? De corrupção. Braskem, mega empresa. Está enfiado em tudo quanto é problema ambiental, social, né? De corrupção, etc. Então, o fato de ser pequeno ou grande não significa que tem problemas ou mais ou menos problemas de governança, de corrupção, etc, né? Então você tem que entender cada empresa. O tamanho da empresa não define a governança. E te digo assim, talvez uma empresa menor é mais fácil você ter uma boa governança do que um gigante como a Vale, metido com problema ambiental lá, N problemas ambientais, problemas de corrupção na Petrobras e outros problemas de grandes empresas também. Então, o fato de ser maior ou menor, que é a capitalização. Então, para nós é muito importante a boa governança. Então, nós temos aqui, eu não gosto muito de usar o termo ESG, tá? Que virou moda, de sustentabilidade, investimento, ou melhor que isso, responsável, investimento responsável, que é o tal famoso PRI lá da década de 90. Quando esteve no Sell-Side, 94, 97, já se falava em PRI. Então, investimento responsável. Na Trígono, nós temos uma característica, né, nossa, de indicar conselheiros, né, e com apoio de outros investidores, e às vezes sozinho, a gente não precisa nem de outros. Ter conselheiros que participam, né, nas empresas, em número de 15 hoje, né? Eu tenho 15 conselheiros que nós indicamos, lembrando que o conselheiro é conselheiro da empresa e não do investidor. O pessoal acha meu conselheiro, não é meu conselheiro coisa nenhuma, ele é conselheiro de todo mundo, das empresas, né? Então, se eu tenho uns bons conselheiros que estão preocupados com a governança, com risco, conselheiro fiscal, que horas tem problema, digamos, de contabilidade, lá, o cara está escondendo o resultado, o cara tem um problema tributário que ele não mostra, o auditor está meio conluiado. Exemplo, Banco Pan-Americano, Caixa Econômica comprou o auditor, aí de repente apareceu 4 bilhões de rombo. Pô, mas ninguém viu isso aqui antes, né? O governo não viu, o auditor não viu, o TCU não viu. Então, para nós, a governança, assim, independe do tamanho da empresa e depende muito do conselho. Para mim, assim, o conselho é a mãe do ESG, porque ele que vai definir as práticas ambientais, se eu vou botar mais dividendos, que for vale ou menos ambiente, as práticas sociais, se eu vou estar interferindo na comunidade, eu tenho que criar programas sociais aqui onde eu estou envolvido, né? E a própria governança, se eu vou pagar bons dividendos, se eu vou fazer recompra, se eu vou, no exemplo agora na Kepler. A Kepler foi uma sugestão nossa, eu nem estou no conselho, não tenho conselheiro nenhum lá indicado. A Kepler Weber vai para novo mercado, né, em março, já levantou o mercado. Então, assim, para a gente é importante, né, que quando a gente traz uma empresa no nível básico, que é o Kepler, para o novo mercado, vai mudar a percepção, né? Pô, essa empresa não tem governança, né? Agora o novo mercado vai seguir todas as regras de governança. Estrangeiro que não entrava, vai poder entrar. Fundo de pensão que não entrava, vai poder entrar. Investidor que não, né, que tem lá restrições, nível básico eu não entro, vai poder entrar. Então nós tentamos de alguma forma interferir, né? É um ativismo benigno, construtivo, e não estou lá para brigar. Tem gente que entra para brigar, né? Eu não entro para brigar. Se for para brigar, eu nem entro, ou saio. Então a gente tem damos um peso importante a isso. Outra coisa que a gente faz na Trígono, né, é assim, nós temos um modelo de precificação, de avaliação do ESG, digamos assim, né? Uma metodologia onde a gente olha vários indicadores das empresas, e cada setor tem alguma coisa mais ou menos importante. Eu vou atribuir um peso e vai sair uma nota final, né? Então, a nossa avaliação, digamos, qualitativa. Dependendo da nota, se a nota é boa, neutra ou negativa, aquele valor que eu falei, eu enviei os múltiplos, eu vou dar um valor de R$30. Bons exemplos aqui, Suzano e WEG. Puxa vida, ela vale 30, as duas, né? Estou chutando um preço aqui, um exemplo. Mas Suzano e WEG, o mercado sobreprecifica. Pô, puta liquidez não, governança, etc, etc. O mercado paga 33, paga 10% a mais. Eu também vou pagar. Puxa vida, essa empresa, vamos dizer, Kepler. Puxa vida, não é novo mercado, né? Por questões talvez a governança não é tão boa, tem restrições, né? Eu vou dar um desconto. Então, Kepler valeria 30, eu vou pagar 27 só.
né? Quando eu sair de 27 agora para 30, puxa vida, no meu modelo já vou melhorar em 10%. E o mercado vai mudar também a precificação. E esse modelo foi submetido, né, a uma instituição, né, que tem lá o seu SG, aprovou, e então a gente aplica. Outra coisa que nós fizemos na Trígono, pelo segundo ano, nós avaliamos todas as empresas investidas, todas, 100%, qual a pegada de carbono de cada empresa. O que é pegada de carbono? É a grande preocupação da COP 26, 27, qual é a contribuição dessa empresa na emissões de gases de efeito estufa, né? Nós medimos, está aqui, relatório público, nós interagimos com as empresas, nós provocamos, você tem esse dado? Não tem, então nota baixa aqui, é bom você ter. Você tem relatório de sustentabilidade? Não tem, então é bom você ter, né? Então a gente vai quantificando, provocando. Conselheiro, você está fazendo o que aí? Você não está preocupado com a pegada de carbono? O que você está fazendo para diminuir? Você não sabe nem quanto você gera. Se você não mede, como é que você vai diminuir uma coisa que você nem sabe? Isso aconteceu. Outra coisa, a gente manda um questionário para as empresas, né? A empresa que fez o trabalho, uma empresa chama-se ATA, né? Sustentabilidade, consultoria, que tem vários grandes clientes aí, não só no Brasil, no mundo. Mandou um questionário, falou, os caras não responderam. Eu mandei para a empresa, copiado para XXX, se tiver conselheiro também. A empresa mandou um questionário, eles não responderam. Vocês não vão responder? Não responderam. Tá bom. Tá aqui, tá público. A empresa não responde o questionário. Público, não é assim, puxa vida, informação minha. Não, eu quero expor. Por quê? Puxa vida, essa empresa não está preocupada com isso. Então é muito mais do que simplesmente medir. Medir é um papel, mas assim, provocar ações internas, provocar os conselheiros, provocar outros investidores que façam o mesmo, que cobrem, né? Que façam a mesma cobrança, e os locadores que vão escolher a Trígono, XYZ, a tua gestora tem se preocupado com isso, o que ela faz? Eu sou SG, mas SG como? Não, que eu sou invisto em empresa responsável, mas como? Não, porque eu gosto. Sim, sai do discurso e mostra a prática, né? Então você tem que... E tá aqui, tá demonstrado. Então, segundo ano, né? Então cada fundo tem a nossa pegada de carbono, né? Proporcional. Melhorou? Puxa vida, melhorou. Tá acontecendo uma coisa, né? Nós queremos fazer isso aqui também com água. Quanto você consome de água? É um recurso natural escasso. Cada vez tem menos água boa, né? E também, quanto você consome energia? Eficiência energética. Quanto você faz de reciclagem? Então, a gente vai incorporar... Logicamente, não adianta fazer tudo no mesmo ano. Cada ano eu vou incorporar mais coisas e vou encher o saco das empresas. Até que a empresa vai ter um relatório de sustentabilidade e já tem tudo lá. E pode melhorar, né? Não é que um relatório cobre tudo. Depende do escopo, né? Você vai melhorando. E as empresas estão melhorando. Então, é uma grande provocação, tá? Então, isso tudo... E a questão das informações, né? Você não tem muito research de terceiro? Então, exatamente. Como é que funciona para você? Nós arbitramos a desinformação. Porque quem não olha, não cobre, não tem informação. Claro. Se eu estou muito próximo, né? Então, eu vou dar um exemplo agora. Recentemente, né? Faz 3 semanas, o Shin e o Zo foram para Joinville, ficaram 2 dias na VEG, que nós nem investimos. Eu imagino que essas 2 pessoas são seus analistas. 2 analistas, tá isso. E o Zo e o Shin. E o Zo e o Shin. São 2 analistas. Bela dupla. E o Zo meio japonês e meio alemão, e o Shin meio taiwanês lá. Diversidade. Mandamos a nossa... Diversidade o nosso time oriental lá. Boa. Vamos lá. Diversidade. Então eles visitaram VEG 2 dias, Tupi 2 dias e Schultz 1 tarde. Passaram a tarde toda lá, né? Semana passada, retrasada, eu e o Pedro fomos na Schultz também, né? Quem é o analista de Schultz? Eu. Não sou nem eles, né? Eu sou o principal, né? Então, que eles conheçam também as empresas. Agora, a gente teve um evento, a gente ia lá, mas teve um evento da Tupi, acabou sendo aprovado finalmente o MWM na aquisição, tiveram que assinar no CAD, então a gente ia visitar justamente a empresa, eles cancelaram. Então nós estamos indo, eu e o Pedro, visitar a Tupi, vamos ficar 2 dias na Tupi. Tupiap, Tupitec, a parte de engenharia, né, a parte de... A gente vai ficar 2 dias com, né, o presidente da empresa, o CFO, RI, a gente vai ficar 2 dias conhecendo melhor a empresa, ir na fábrica, ver isso aqui, eu quero ver aquilo lá, deixa eu ver onde vocês fazem a reciclagem da areia, como é que é, né? E essa montanha de areia, como é que vocês vão fazer com isso aqui, né? O cara que olha o relatório não tá vendo nada disso aqui, né? E assim, eu digo, a Schultz, eles que foram, que não conhecem, eu já conheço a Schultz desde 98, né, que eu já vou fisicamente. Eles ficaram assim, caramba, que é isso?
Que empresa é essa? Você pode andar descalço no chão que você não suja o pé, né? Não tem uma graxa, não tem uma fuligem, não tem uma poeira, né? Você não vê gente, empresa tudo automatizada. Os robôs mais modernos do mundo tem na Schultz, né? Agora, analistas, quando eu falo de Schultz, eles sabem por quê, né? Eles sabem, eles vão entender o que é a Schultz, né? A John Deere foi lá, que é um cliente importante, veio o presidente mundial, mas 7 vice-presidentes, jatinho, em Joinville, falou, não existe nenhuma empresa, nossos fornecedores, que nem a Schultz. Ganhou o prêmio mundial da John Deere como fornecedor global, o melhor fornecedor do mundo, entre 650 fornecedores da John Deere. Empresa super demandante em qualidade. Então, isso é o que a gente faz. Agora, 95% do mercado não sabe nem o que a Schultz faz. Acho que é sapato, né? Que é Schultz. Schultz é sapato. Se não entende a empresa, né? O Pedro, nosso analista, ele foi o primeiro analista, foi junto com o R de Tupi, que nunca tinha ido visitar a planta do Texid. Foi uma aquisição. Ele foi agora em fevereiro. Nem o R de Tupi tinha ido, foram juntos lá. Passou o dia inteiro na Tupi. E a gente faz isso com várias empresas, né? Então a gente vai, logicamente, se faz isso com 50 empresas, não dá, né? Mas eu faço isso com várias empresas que a gente tivesse pessoalmente, assim, posição relevante, né? E as empresas recebem muito bem. Eles querem que a gente conheça a empresa. Ah, se tem informação privilegiada, nenhuma, né? Eu estou vendo uma marca, um investimento, algo que eles estão fazendo em loco, qualquer um pode fazer lá. O privilégio nosso é de ter ido, de ter perguntado, né? De ter questionado. Agora, quem não pergunta e não vai, logicamente não tem informação nenhuma, né? Pega o balanço, só tem aquilo que olha para trás, não olha para frente. Para nós, o importante é olhar para frente. Olhar o retrovisor é importante, vai ultrapassar ali, opa, peraí, tá vindo um caminhão. Agora sim, eu tô olhando para frente e tem um caminhão parado na minha frente, tá? Então é um trabalho que a Trigano faz, logicamente. Grandes investidores que tem um monte de empresa, né, não consegue, ele compra Petrobras, Vale, de qualquer jeito, vai comprar de qualquer jeito, não importa, né, porque está no índice, ele tem que replicar o índice, né, não dá para excluir uma Vale, não dá, porque se a Vale subir, o cara não vai performar o índice, né, vai ficar para trás. Agora, nós nos damos o privilégio de não ter Vale nas carteiras. Eu podia ter Vale para dividendos, podia ter Vale para os fundos de previdência, podia ter Vale no Verbier, que cabe, mas eu não tenho, por uma decisão ESG, né. É difícil, porque se a Vale andar, eu vou estar com uma mochila pesada aqui, porque as outras empresas vão ter que andar mais que a Vale, ou pelo menos compensar a Vale, tá? Então a gente tem uma grande preocupação com governança, e se tiver que vender, ou acontecer uma coisa assim, a gente vai vender, né? Sem problemas. Eu já tive uma experiência muito triste com a Eternit lá atrás, outra gestora, eu sei que é. E assim, eu estou convencido que a Eternit não tem problema, tá? Não tem problema, mas ela teve os problemas aqui, a justiça achou que ela tem problema, né, foi penalizada, entrou em recuperação judicial, e lá atrás que eu tinha, a gente saiu quando saiu uma notícia que ela, assim, a Justiça de São Paulo decidiu que não podia mais comercializar amianto no estado de São Paulo, tá? Foi a primeira coisa. Puxa vida, maior mercado, né? A ação estava caindo 20% no dia, 25%. Eu estava em visita no Rio, o nosso analista falou, Werner, saiu isso aqui, a Eternit está caindo 25%. Falou, zera tudo, pode zerar. Ah, vai voltar? Não sei. Zero. E no fim caiu 80%. Continuou caindo. Né? Então, assim, não, espere, isso aqui o mercado está exagerando. Mas era uma notícia que eu sabia o que podia ser esse potencial. Então, se tiver que zerar por governança qualquer evento, né, a gente zera, né? Mesmo doendo. Assim, ó, cortei meu dedo aqui. Eu gosto da empresa, eu gosto de tudo, mas mandato é mandato. Mandato é mandato, né? Disciplina. Uma última aqui na linha de mitos e lendas, também, né, enfim, associar small caps a PIB. Então, se PIB não sobe, small caps não sobe. E aí? Perfeito. Não é nem mito, né? Na verdade, assim, é como o mercado pensa. Então, o mercado pensa dessa forma, né? E no longo prazo é a verdade. Porque quando você olha... A gente tem até é de fevereiro de 2019, tá? É o Morgan Stanley que fez o levantamento, né, das diversas classes. Small caps, ela se valorizou em 20 anos, fevereiro de 2019, 650%. Então, você pode ir lá, consultar, dado público que a gente já publicou várias vezes. A segunda classe que mais valorizou, eles chamam-se de momentum. O que é momentum? Compre o que o mercado está comprando. Apple, Tesla, Microsoft, né? Tecnologia subiu. Então, tudo não subindo, eu vou comprando junto, né? Então, esse é o índice momento que foi o que subiu 450%. O que menos subiu, os dois que menos subiram, aí as lendas. É o velho. O que é velho? São aquelas empresas com múltiplos mais baixos.
preço patrimonial, PL, né? E o outro, né? O growth, que é crescimento. No mundo, estou falando aqui no Brasil, quando você pega no mundo, crescer apenas não significa gerar valor. Por quê? Porque aí entra o EVA. Nós fizemos nosso Trigono Day, fizemos um painel junto com aquela ATA, né? Sustentabilidade, então quem quiser olhar lá nos nossos painéis, e trouxemos o professor Malveste da GV, que foi uma das primeiras pessoas a se preocuparem com o EVA, consultor. Então, assim, para você crescer, você demanda muito capital, né? Como é que você cresce? Ou dinheiro do acionista, faz follow-on, que custa muito caro, ou dívida. Dívida tem seu risco. De repente, você não conseguir pagar a dívida, ou os juros que está acontecendo agora subiu muito. Exemplo, Ambipar, comprou um monte de empresa, prejuízo, né? Despesa financeira maior do que o retorno das empresas investidas, né? Então, às vezes, o crescimento por aquisições ou orgânico, ele não dá o retorno necessário àquele capital alocado. Então, crescer não significa nada, né? Mas existe sim uma associação no longo prazo de crescimento, como foi tecnologia, né? Hoje, assim, a bola da vez foi tecnologia. Não sei se no futuro será. Então, tem as commodities. De repente, as commodities vão crescer com o quê? Com preço e com quantidade, né? Então, o crescimento será das commodities e não de tecnologia. Como foi a bolha no início de 90, cresceu muito na tecnologia e, de repente, afundou. Na Nasdaq perdeu 75%, porque as empresas pararam de crescer. Por quê? Porque os juros subiram. Então, nós estamos no momento hoje exatamente isso. O mercado está evitando small caps. Puxa vida, small caps não cresce. Segundo, despesa, né, os juros, né, o meu DCF com uma taxa maior de desconto significa menor crescimento e um maior desconto no longo prazo. Portanto, tem menos valor. Só que tem empresas que crescem independente de PIB e não tem o problema do desconto, porque inclusive são empresas que estão ganhando com caixa aplicado. De novo, Ferbasa tem 1 bilhão aplicado na Selic aí, né? E cresce independente de PIB. Então você tem que dissociar small caps a crescimento do PIB, logicamente tem influência, mas não são todas. A Tupi, o negócio dela é lá fora do Brasil. Ferbasa é uma commodity, é China, né? Kepler é PIB do Brasil? Não, é o agro, é o PIB da China, a demanda da China de grãos. Estados Unidos não tem grão para exportar. A Europa não tem a Ucrânia para fornecer grãos. De onde vai vir? Do Brasil. Eu preciso do Brasil, preciso de Kepler, independente do PIB, tá? Então, Kepler cresce. Tem umas, então, que dá para dizer que ficam fora até desse vendaval macroeconômico. No fim, sobrou 10 empresas. Entendi. Né? A Unipar, cloro, soda, né? É um ambiente diferente. Então, quando você começa a filtrar por valor e não por PIB, só que o que o mercado faz? O top-down. Poxa vida, o PIB vai crescer, né? Em quais regiões? Mercados emergentes, aonde cresce? Brasil, né? Então, começa lá de cima para baixo, né? Lá dos grandes alocadores globais, né, que usam esse processo, e vai chegando aqui nas corretoras, vai chegando nas gestoras, segue o mesmo. Bom, dentro do PIB, o que vai crescer mais? Não, setor imobiliário, juros, varejo, consumo, vai matar os juros, não vai crescer. Então começam... Só que todo mundo faz do mesmo jeito. Se todo mundo faz do mesmo jeito, você vai chegar no mesmo valor. Todo mundo olha múltiplo, se a empresa dá boas informações, os analistas são bons, está precificado, né? Como o setor imobiliário caiu tudo, mas tem empresa que tem menos efeito, né? A gente não tem aqui, mas, por exemplo, Moura do B, está num ambiente diferente, ela está lá no Nordeste, está crescendo, não tem tanta concorrência, ela tem uma forma de se financiar diferente aqui das empresas aqui do Sul, né? Então, de repente, mas ela sofreu igual, porque o mercado não importa, é a caixinha, setor, né, incorporadora, vai apanhar tudo, não importa, e a gente tenta justamente arbitrar. Se eu tivesse, por exemplo, o setor imobiliário, eu iria buscar, por exemplo, essa Moura do B aí, né? Porque realmente está descontado. Então a gente olha assim, tá vendo? Ó, você olha, eu olho. Eu sei o que tem lá, os analistas estão olhando, né? De repente, bom, passou agora, vamos comprar a Moura do B, porque o mercado exagerou demais, né? Mas enquanto a gente tem outras opções melhores, né? Não vou tomar risco agora de juros que pode subir mais um pouco. E por que você acha que no Brasil, especialmente, tem tão pouca gente fazendo isso? Eu aproveito até para perguntar, então a resposta também já está dada dessa minha segunda pergunta. Você já vem aumentando o portfólio de produtos, né? Você tem dividendos, você tem o mais livre, que é o Verbier, tem energia, né? Small caps, crédito, você também. Isso. Mas o que você acha que é futuro, então, da Trígono, né? Como é que você se vê daqui a alguns anos? Nós já temos outros produtos já desenhados, tá? Vários. Agora o mercado, a gente conversa lá com os nossos parceiros, não tem demanda, né? Então eu não consigo, né? A não ser que
trigo consiga ser o seeder. Não, eu vou bancar aqui. Vou criar o track record, né? Daqui 3 anos, daqui 2 anos, o mercado vai ver, pelo menos eu tenho que mostrar. É o que a gente quer fazer. Então, eu sempre gostei, diferente do meu ex-empregador do Citi, né? Eles eram muito herméticos. Eles tinham assim, não pode ter track and error porque eu tenho minha franquia, então não posso ser muito mal, porque imagina o meu nome, Citibank foi o pior gestor, né? Então assim, você está muito preso aos índices, né? Então basicamente, se tinha limites de track and error, e é um absurdo o que aconteceu. Por exemplo, a gente tinha lá fundo de ações, Citi Ações, tinha 1 bilhão. Era um fundo lá dos anos 90, era o maior fundo de ações. O track and error, quer dizer, quanto que ele pode desviar do índice? 3%. Eu já traduzi. 3%, só 3%. Qual que era a taxa de administração? 6%. Ele está perdendo 3%, não tinha como. Exato. Não tinha. Esse fundo foi encolhendo. Uma vez que eu vi, ele estava com 100 milhões. Não sei nem hoje, né? Acabou, agora virou, né? O mercado evoluiu muito, né? Nessa questão de custo. Isso, a eficiência de mercado. Eficiência do agora, produto. qual o grande problema que nós temos aqui? Quem são os grandes investidores? Primeiro, estrangeiro. Né? A gente sabe que estrangeiro, E o estrangeiro gosta de TF, né? Ele gosta de valor, ele gosta de fazer. Então, é bom ter o estrangeiro. Porque ele realmente faz ele arbitra o mercado. O estrangeiro, alguns arbitram. Agora, os fundos de pensão institucionais, eles estão todos colados no IBOV. 90%, talvez o IBRX 50, né? Uma outra coisa. Como o IBOV é mal construído, né? Você fica com mandatos muito limitados. No small cap tem muito risco, não quero, porque o meu mandato, eu só olho IBOV. Né? Eu, quando olhar a minha meta atuarial, eu não posso desviar, eu sou avaliado anualmente, então os small caps podem demorar 2 anos para recuperar, eu não vou bater minha meta, né? E eu vou perder meu emprego, assim dizendo, né? Porque eu sou funcionário, ou sou consultor. Muitas os fundos institucionais, né, os fundos de pensão, usam consultorias, né? Se a consultoria consultar mal, indicar mal, ele vai perder o emprego, né? Puxa vida, você me indicou mal. Eu contratei aquela gestora que você me indicou, o cara foi muito mal, não bati minha meta atuarial e por tua culpa. Então o cara vai perder o trabalho dele. Então ninguém quer desviar muito dos índices, né? E aí small caps, logicamente esse ano o índice tá negativo, tá menos 22. Que, aliás, é um outro parênteses, né? Nós estamos mais 8. A gente estava falando que o índice small cap também não é uma belezura também, assim como o IBOV, né? Mas será que as empresas são ruins, né, small caps? O que está acontecendo? Esse movimento que a gente está comentando aqui. Os juros subiram muito, né? Então, assim, vai ter menos crescimento, a taxa de desconto é maior e tem mais um fator importante. Muitas empresas que estão no índice small caps hoje vieram dos IPOs recentes. Sobreprecificadas, muito mal precificadas, muito. A gente nunca comprou IPO, tá, na Trigo, e nem o Werner como investidor, nunca. Isso é bacana. Então, assim, vieram muito mal precificadas e agora estão caindo no preço justo. E às vezes, o que acontece? O mercado exagera para cima e para baixo. Quando cai mais do que devia. Quando sobe mais do que devia. Ele está sempre... Você tem aquela média, né, que a gente fala... essa empresa tem que ser 6 vezes EBITDA, que acho que não é verdade, porque os juros a 13% é uma coisa, juros a 4% é outra coisa. Então, esses 6 vezes aqui, PL, tem muito a ver com taxa de juros, que é o desconto que você vai usar, né? Por EVA ou por DCF, né? Então, juros, ou por PL, né? PL também tem a taxa de juros. Só que o mercado é hermético. Essa empresa negociar 6 vezes, tá 3, então tá barato, tá 8, tá caro. E small caps sofreram por efeitos, são vários efeitos combinados. Taxa de juros. Segundo, crescimento do PIB. Terceiro, resgates em várias gestoras, que estão justamente alocadas nos índices, né? Os índices estão mal, o cara toma... Efeito Tostines ao contrário, né? O índice vai mal, eu também vou mal, eu tenho resgate, então eu tenho que vender, minha venda causa o índice cair. O índice cai, sim, é efeito, digamos, círculo vicioso, né? E o círculo virtuoso é o contrário, né? Juros baixou, entra dinheiro, o gestor compra mais, tem um peso no índice, né? O índice vai subindo, entra mais dinheiro, ele compra mais e vai jogando para cima, né? Então, é meio perverso quando o mercado está, por exemplo, com taxa de juros, e muito o contrário, né? Ele é muito virtuoso, positivo quando o mercado está para cima, né? Então, small caps, agora as empresas estão indo mal. Algumas sim, algumas não, né? Nem todo mundo. Tem empresas que estão com caixa, estão ganhando. Ela tem um negócio que descola, como eu falei, do Tupi, da Ferbasa, da Unipar, da Kepler. Até nada a ver com PIB, com taxa de juros, né? Mas o mercado põe tudo na mesma caixinha, né? Como se fosse tudo uniforme. Small caps, large caps. Mas não olha, por exemplo, Petrobras, né? Desconfia o que vem pela frente, está no índice. Você quer subir o índice? Por exemplo, eu sou SG, né? Os ETFs. A gente teve um evento lá até com a Citywire, né, recentemente, lá fora.
chamaram 3 panelistas, né? Tinham 2 estrangeiros e uma acho que da GV. Falando sobre esse G. Aí eu fiz uma pergunta desconcertante para eles. ETF é o que está crescendo no mundo, né? Todo mundo é ETF, ETF, ETF. Quando o ETF tem uma empresa com um problema seríssimo de governança ambiental, o que você faz? Você compra, você está comprado. Ou você vai desviar do ETF? Não tem resposta, né? Então, assim, os fundos que estão passivos, independente da governança, do problema ambiental social, eles vão comprar todos esses problemas, porque ele segue os índices. Então, assim, seguir índice, para mim, não é uma coisa boa, porque você pode estar com mau índice. Então, o Bovespa, se você olhar todos os índices que tem, dividendos, small caps, energia elétrica, né, sustentabilidade, o Bovespa é o pior índice no longo prazo, o pior de todos. Quando você usa esse índice como seu referencial e você contrata seus gestores, suas estratégias, e tua exposição em bolsa através desse índice, você está fazendo uma coisa equivocada. Desculpa, a palavra é essa, equivocada, porque são maus índices. Então ele podia fazer assim, eu vou ter 40 de Bovespa, 20 de DIV, por que ele não faz uma carteira de índices, né? Vou distribuir, né? A gente não distribui em ações, porque 100% da tua carteira de ações tem que ser Bovespa, porque é um índice só. E esse índice tem Vale, tem Petro, e tem bancos, né? E tem outras empresas com problemas, né? Então você está comprando um índice ruim. Você sabe que aquele índice é ruim, mas está no teu mandato. Então, logicamente, alguns fundos de pensão, agora eu quero uma estratégia de small caps, eu quero estratégia de dividendos, eu quero fundos alternativos, justamente para fugir dessa exposição grande em bolsa através de um único índice, né? E a forma é você diversificar índice também com uma de diversificações. E deixa eu entender um pouco agora que não dá para não falar um pouco do momento, né, atual, e essa transição que a gente tem de governo, muito do que se fala de transição fiscal, né, enfim, talvez até uma nova matriz econômica de novo. Como é que você olha isso? Como é que isso pode ser adaptado aí ao teu modelo de gestão? Isso impacta menos? Você está mais otimista com alguma coisa? Impacta, né? Então, desde 2015, né, até na minha gestora anterior, inclusive porque eu tinha muito visor estrangeiro, né, como é que eu protejo o meu visor estrangeiro se o dólar subir? Né, que era o que aconteceu. Então, por uma questão meio que estratégica, eu não falo que é top-down, mas estratégica, defensiva, que nós estamos desde então, são 7 anos de posição defensiva, empresas que têm uma boa parte dos seus negócios, suas receitas ou suas próprias plantas no exterior. Então eu tenho receita em dólar, né? Porque se a coisa fiscal piorar, esse dólar vai sair para 6, 7, sei lá quanto, né? E globalmente, se tiver problemas globais, essa guerra que a gente não sabe onde vai parar, qualquer conflito global lá fora, mesmo se os juros americanos subirem muito, o dólar vai fortalecer, não só quanto o euro, mas quanto as moedas emergentes. Então, para a gente, o dólar é uma proteção. Então, a forma como eu protejo, né, estrategicamente, dólar. Mas não é top-down? Você pode até considerar top-down, né? Mas não por setor, não por macro, não por PIB, mas defensivo. Então, nós protegemos as carteiras e agora, mais ainda, eu estou mais preocupado com a questão fiscal, concentrando naquelas empresas que têm as suas receitas vinculadas à moeda estrangeira. Aí vem a pergunta clássica: e se o dólar cair? Maravilha, porque os problemas fiscais foram resolvidos, o dinheiro estrangeiro está entrando, portanto o dólar vai cair, vai entrar dinheiro em renda fixa, né, nos juros, em infraestrutura, no país, então, e a bolsa vai subir, porque com dinheiro com fluxo. Então, é quase que um ganha-ganha e eu posso até mudar a minha posição, né? Eu não estou preso, né? Agora o retorno, né, o dólar a 4,30, talvez não tenha aquele potencial que esperava com o dólar a 5,20, né? Só que desde o ano passado, ano passado, nós pusemos a nossa projeção de dólar 5,20, 5,20, 5,20, 22, 23, 24, e não mudamos até hoje. Esse dólar chegou a 5,50, chegou a 4,80, eu não mudei a minha projeções, né, nos nossos modelos, e não mudei minha estratégia, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, a gente está com essa questão de proteção, tá? A nossa primeira rede é o dólar e a segunda rede é o tal do ESG, a questão de governança, de sustentabilidade. Que é mais de médio e longo prazo, talvez. Longo prazo, né? Pode acontecer alguma coisa errada no meio do caminho. Mas o dólar, pra gente, a nossa maior proteção é o câmbio. Legal. E tem alguma empresa que se destaca hoje? Então, eu vou falar assim, 3 posições importantes, né? Tupi é uma empresa que, até a compra da MWM, ela tinha 70% das receitas no exterior, plantas no México, plantas no Portugal, então, e exporta também. Então, não só
produz fora, vende fora. Então, é uma empresa. Para quem não sabe o que a Tupy faz? Tupy é a maior empresa do mundo que faz componentes para motores, blocos e cabeçotes de ferro fundido, né? Onde a primeira do mundo comprou a segunda do mundo, chama-se Texid, que era do grupo Fiat, né? Fiat Chrysler lá. Então hoje ela tem mais ou menos 60% do mercado mundial, ex-China. China ninguém tem os dados corretos. Do mundo ocidental, né? E aí inclui Índia também, né? A Índia está aí, de um produto que todo motor precisa, né? Então, empresa que tem 1 bilhão em caixa, fez uma aquisição, está crescendo, então, e com plantas no exterior, sem problema nenhuma de dívida, tá? Tá ganhando aí com juros. A segunda posição, assim, não estou dando importância, tá? Mas o número 1, 2 e 3 é a Ferbasa, uma empresa que faz ferro-ligas, que é um insumo básico para siderurgia, metalurgia, Gerdau, Uzi Minas, Nippon Steel, Arcelor, todo mundo cliente dela. Você não faz aço sem ferro-ligas. Ferro-ligas, ele tem 2 componentes, que é a energia elétrica, que explodiu no mundo e na China, e o carbono, né, que é o coke, né, o carvão mineral, que todo mundo quer reduzir, né? E você está demandando porque o carvão também serve para energia, para fazer energia elétrica. Então o carvão subiu. E nós no Brasil não temos nem problema de energia, nem custo, e nem o carvão, nós usamos o nosso carvão vegetal de eucaliptos. Então a Ferbasa, ela só está ganhando com o coque subiu, o preço subiu, mas o meu custo não. Energia, o ferro-ligas subiu por causa da energia e eu não tenho problema de energia, né? E o nosso negócio, nosso grande motor é China, tá? China e Ásia. Então não tem nada a ver com o PIB e com o Brasil. E o cliente dela, o maior cliente dela, ela tem os mesmos atributos. Energia limpa, ela usa carvão e exporta também, que é a Peram, empresa que faz aço inox. Então, é a segunda posição. E a terceira posição é a Kepler Weber, que faz silos e armazéns, exporta um pouquinho. Poxa, mas você não falou que é o câmbio? Só que o que ela guarda? Soja, milho, trigo, arroz, feijão, os grãos, cujos preços são dolarizados. Portanto, quando o preço sobe, eu planto mais, colho mais, tenho que guardar em algum lugar. De novo, a China está estocando no Brasil. Então, na realidade, nossa produção vai para a China. Você colhe em 3 meses, mas você embarca em 12 meses. Então, durante esses 9 meses, cadê teu produto? Tá na calceira de um caminhão? Tá porto lá com 40 km de fila. Joga um plástico lá no campo, né? A umidade, então a qualidade do grão deteriora com o tempo. Então, assim, basicamente a empresa cujos clientes de as tradings, que é Cargill, é Bunge, né? Todo mundo também exporta. E não é só o fazendeiro, né? As cooperativas, a BASF, a Bayer, a Syngenta, que vende insumos agrícolas, mas recebe pagamento em grão, ou seja, barter. Eu te dou fertilizante e você me paga em grão. O que eu faço com esse grão? Tenho que estocar. Então, basicamente, são as 3 posições, né? Cujo câmbio, direto ou indiretamente, são de uma forma relacionados ao negócio, né? Empresas que têm muito caixa, né? Ganhando com juros subindo, e que não dependem muito de PIB do Brasil. Agronegócio, em parte, a gente acredita que o PT vai subsidiar mais ainda o agronegócio, como ele sempre fez, né? Mais dinheiro barato, subsidiado. Então, pode ser até positivo para o agronegócio, subsídios que o PT sempre praticou, e o agronegócio não deixou de crescer com o PT, pelo contrário, cresceu muito bem. Por mais que a gente fala, né, eles não gostam do PT, mas no fim, nos últimos anos, não houve prejuízo ao agronegócio. Muito bom. Entrando agora no nosso momento Marília Gabriela, a gente brinca. Você está lendo algum livro? Recomenda, não recomenda? Eu leio bastante, né? A gente tem vários livros que a gente recomendou, né? Eu recomendo, né, aquele livro do Jeremy Siegel, né? Investimentos de Longo Prazo, que ele é professor lá do Wharton. Para mim é o melhor livro de investimentos, o melhor livro, investimento de longo prazo, porque ele pega todos os riscos, o que é small caps, todo tipo de investimento, no curto prazo, liquidez, tudo que a gente está conversando aqui, ele cobre um período de 200 anos. Ele avalia tudo que aconteceu nos Estados Unidos, que é o mercado mais eficiente, mais arbitrado, e ele mostra de onde veio o valor. E aqui, para quem não sabe, dividendos, tá? Ele vai te provar mais B que no longo prazo dividendos está aí um dos nossos fundos, né? Nossa estratégia na Trilho também é dividendos, tá? A gente falou do EVA, mas a gente sempre usa o dividendos como um papel importante no longo prazo. E o Desafiando aos Deuses, né? Do Daniel Kahneman, que assim, ele te traz toda a informação necessária para risco. Então, assim, quem tem uma visão a longo prazo como investidor e entendendo de onde vem o retorno a longo prazo, e quem consegue entender o que é risco, de onde vem o risco, como gerir o seu risco, você tem as duas coisas absolutamente conexas, né?
investimento a longo prazo e os riscos de curto, médio e longo prazo com o mercado. Questão também de comportamental, que é um dos riscos, né, com os vieses comportamentais, que o Thaler também escreveu bastante. E interessante que o Siegel e o Kahneman eram muito amigos. Inclusive, o Kahneman sempre fez o prefácio do livro do Siegel, né? E, inclusive, o Siegel dava para o Kahneman ler. Ler meu livro, critique, né? Então, o Kahneman... infelizmente, o Kahneman já faleceu. Eu estou lendo agora, de novo, né, o livro do Taleb. São 2 livros. O Cisne Negro, né? Não é o Cisne Negro, chama... É o Cisne Negro, né? Sim, exato. E o outro lá, eu esqueci o nome, que é um... até esqueci o título, mas o nível também do Taleb, né? Você está relendo isso? Estou relendo. Na realidade, é um momento que é de ansiedade, de arbitragem, de comportamental, né? Então, ele avalia... inclusive, os dois, o Kahneman e também e o Siegel, eles conversam com o Taleb e, assim, consideram o Taleb um cara excepcional, né? Excepcional, e é professor também, é matemático. Então, ele é muito mais, digamos, comportamental, né? De onde vêm os grandes riscos, né? Que são justamente aqueles que não estão precificados, que é o cisne negro. Então, de repente, pode vir todo mundo precifica igual. Então, o que é precificado, está precificado, né? Todo mundo sabe o que é o risco, né? Taxa de juros, câmbio, governo, PT, etc, etc. Todo mundo sabe, não tem surpresa. O problema é quando vê uma coisa Covid, que não estava em 11 de setembro, né? Guerra da Ucrânia, né? Então, coisas que não estavam modeladas. E como é que a gente se defende disso aqui? Como é que eu faço? Acho que você adivinhou então qual seria a minha pergunta, porque eu ia perguntar muito você ter uma carreira então não óbvia, né? Já que você falou que você foi engenheiro agrônomo e tal. Então, para quem está começando, então, o que você recomenda? Quanto do sucesso como gestor ou analista de ações é técnico, quanto é cognitivo? E vou dar mais um livro que é muito difícil de achar, né? Que é do Templeton. Eu esqueci o título lá, mas assim... São 200 orientações, um para cada dia, né? Só que ele é muito mais comportamental e até certo ponto espiritual, porque ele era extremamente religioso, então ele acredita, né? Inclusive ele fez vários testes eu só dar um exemplo aqui. Se você está doente, né? Você vai fazer um tratamento. Se eu estou orando por você, né? Será que tem um efeito no seu tratamento? Agora, se você souber que eu estou orando por você, será que faz influência? E se você orar também, será que faz influência? Ele chamou Harvard para pesquisar. Ele faz todo esse tipo, né, de orações, se a oração ajuda, né? É um livro espetacular. O que tem de aforismos, mensagens de pessoas do mundo, assim, de religiões, olha, é espetacular, né? Então, mas isso aqui é um livro não é uma leitura, assim, eu pego um capítulo, de uma semana eu olho um pouquinho, né? É um meio livro de cabeceira, né? É como se fosse uma Bíblia, que você não precisa ler a Bíblia de uma vez só. Desculpa, até perdi a pergunta do... Não, vamos lá. A minha era sobre isso. Quanto você atribui para o sucesso como gestor analista? Quanto você é técnico, quanto você é cognitivo? Eu acho que, eu diria que 70% do sucesso do gestor é comportamental. Quanto que ele aguenta, né, contrariar o mercado, né? Se você não contrariar o mercado, você vai ter um mercado, teu desempenho vai ser muito parecido com o mercado. Que eu falei, você faz a mesma coisa, você é tão bom quanto os teus colegas, tua equipe é boa, né? Como é que você vai bater o mercado se você faz exatamente igual? Resenha desse mês, que deve sair essa semana, é justamente sobre isso, né? Querer o resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Por coincidência, é nosso tema, que eu acho a resenha mais importante desse ano. Então, não tem como você ter um resultado diferente fazendo exatamente o que o mercado pratica, exatamente igual. Que é o nosso mote aqui na Trigo, além do óbvio, né? Então, uma parte, logicamente, é comportamental. Tem gestor que não tolera risco, tem resgate, o cara fica louco, né? Ele realmente não consegue absorver, né, um momento ruim de mercado. Logicamente, a parte técnica, né? Ser bem informado. Tem o intuitivo. Tem gente que tem uns traders, parece que o cara adivinha o mercado. Tem um pouco de intuição, que eu acredito também na intuição. Tem gente que, conectada com consciência, que eu falei do templo, então o cara tem uma consciência porque ora, porque pede, os anjos ajudam. Acredito um pouquinho também na intuição, tá? E a formação, né? Que logicamente... Só que assim... Eu não fiz mestrado, não fiz doutorado, não estudei fora. Então, a minha formação, talvez um diferencial, que ela é muito generalista, né? Numa matéria, né? Um curso que é
pouco, né, utilizado aí nas gestoras, nos gestores, né? E também, só que eu fui bem formado nos meus empregadores, né? No mercado, né? São no muitos Chase. anos. Então, eu fui treinei lá 10 meses, foi meu MBA em crédito, vida real, não é acadêmica, né? Porque o cara não quer perder dinheiro. Então, minha formação depois, eu fiz vários cursos, né? No Chase, no Citi, na Western, né? na Victoire. Essa formação, né? Acho que a pessoa não deve parar de estudar nunca. Lê muito. Então, eu tenho muita leitura espiritual. Tipo, me identifico com o Templeton, né? Porque o que tem de todas as religiões, tudo que você puder imaginar, você vai na minha casa, esse cara é religioso, né? Mas acho que você tem que entender um pouquinho também, porque tá no ser humano, né? Comportamento, né? E outra coisa que eu aprendi muito, né? Que é o Nike, né? Just do it, fazendo, né? Então, 15 anos fazendo small caps, interagindo com esses grandes investidores estrangeiros, né? Locais também, com as consultorias, né, os questionários, as diligências, os ratings, que inclusive no Citi nós fomos a primeira gestora no Brasil a fazer rating com a Moody's e com a S&P, as duas. Eles nunca tinham feito, porque escolheram a gente como referência. E eu coordenei os 2 processos, né? Os 2 processos eu fui o responsável pela lidar com eles, com gente que nunca tinha feito rating no Brasil de gestão de gestora. Então a gente tem que entender como é que é a cabeça de uma Moody's, de uma S&P que avalia uma gestora. Então assim, eu acho que o conjunto tudo isso aqui, a formação de crédito, de risco, né? Que me tornou diferente, né? Você falou outliers, né? Não é que o Werner era um cara mais inteligente, eu não me julgo inteligente, eu sempre fui mediano. Aquele cara da nota 6, na formação do curso do Chase, tinha nota, né, o mínimo era 7, a média foi 8, eu fui exatamente 8. Eu sou um cara mediano, digamos, intelectualmente. Mediano com disciplina, é isso? Resiliente. Pensando fora da caixa. Capricorniano, quem gosta, e com... né, chama lá ascendente capricorniano duplamente, né? E o chinês, que é outro, quem gosta também, eu sou o galo. O galo é aquele cara que tem que tirar, né, a minhoca do chão, tem que realmente trabalhar, acordar cedo, acordar todo mundo. Então eu sempre fiz isso na minha vida. Eu acordo lá às 5:30 da manhã, né, sempre fiz e... Agora, bom, não tenho mais filho em casa, né? 8 horas estou ainda no trabalho e está lendo, estou lendo, enfim, estou trabalhando também, né? Então, assim, muita disciplina, muito trabalho e não abro mão também da vida pessoal. Jogo tênis, corro, quando eu posso viajo. Então, assim, só trabalho, desculpa, você vai ter um troço aí, né? Então, você tem que também ter a família, questão familiar. A gente está agora, já escrevi um livro, a gente está num segundo livro, vai ter mais 2. Biografias, né? Inclusive o nosso biógrafo, ele gostou tanto da nossa história, das pessoas que eu indiquei, que ele vai fazer um livro só da Trígono e dos sócios ali, e um outro livro de Family and Friends. Tanta história que a gente foi acumulando, da faculdade, dos amigos, né? Avisa a gente quando sair. Então, já, até o primeiro trimestre, pelo menos um dos 2 vai sair. Boa. Então, acho que isso aqui, assim, não tem clone, não tem avatar, importante disciplina, que a equipe entenda como você faz, né? Quais são os processos que também apliquem e também que formem as suas equipes que surgirão. Como o Marcelo, que está no crédito, eu que formei ele, assim, ele começou a trabalhar na Asset, eu trouxe lá do crédito, do banco, do Citi, né? Carreira linda, né? E agora ele formando a equipe dele, né? E faz muito bem feito. Então, nós temos que treinar a nossa equipe também a formar as próprias equipes, tá? Isso tem que ser de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Muito bom. Antes de ir para nossa pergunta final, aproveitar, o livro do Taleb é o Antifrágil ou Antifrágil. É o Antifrágil? Antifrágil. Me fugir, é o Antifrágil. A lógica do Cisne Negro e o Antifrágil. Tem outros ali tem também. Tem o Skin the Game. Mas acho que esses 2 são os mais importantes, né? E queria perguntar, né, se a Trígono permitisse, né, em quais outros fundos você investiria o seu dinheiro? Na Trígono? Não, fora da Trígono, o seu né? dinheiro. Então, assim, você tem outros gestores que você admira? Exato. Eu gosto muito, né? Identifico muito. Até a gente chegou até a conversar em algum momento com o César Paiva, da Real Investor, tá? Inclusive o César foi até um inspirador. A gente tem uma ideia, uma história. Ele já esteve aqui, né? Já esteve aqui. Eu estive lá, a gente fez um evento na GV, eu falando de Small Caps, né? Fui convidado, que é aqueles... Eles fazem anualmente, né? Tinha um evento lá, tava lá no GV falando de Small Caps. O César tava lá, a gente trocou o cartão, um dia ele me ligou, Werner, tô aqui em São Paulo, queria tomar um café com você, né? César, você tá onde? Não tô ainda, né? Era de manhã, vou ver um hotel. Falei, vem, fica em casa. Olha só. Eu não conhecia, sim, né? Vem pra cá. Assim, ele chegou em casa umas 7:30, ficamos até 2 horas da manhã conversando.
contou a história dele, do clube, que virou fundo, né? E isso foi em fevereiro de 2017. Eu tinha acabado de sair da outra gestora, né? Em fevereiro. E a gente, será que podia fazer uma coisa junto, né? Abrir um escritório em São Paulo, mas não foi muito adiante porque aí já surgiu o Fred, né? Então, para mim, a história dele, do clube, né? Um cara lá de Londrina, que é um outlier também, né? Totalmente o nosso Buffett aqui de Londrina, né? Então, ele me inspirou. Eu assim, gosto dele, da forma que ele desviou um pouquinho, foi mais para empresas maiores, né? Ele era muito parecido com a gente, assim, tinha muitos small caps, acabou, até pelo crescimento deles, né? Mudou um pouquinho, né? Mas eu gosto muito dele, né? Do César. Então, acho que gosto dele. Pessoalmente, né? Minha liquidez, né? Eu tô, desculpa, é Tesouro Selic. Nada mais que Tesouro Selic, né? Ainda mais agora com juros altos, hein? Zero. Carteirinha sua não tá dando muita dor de cabeça. É de zero. E, logicamente, tem o nosso fundo de crédito. Parte, eu tenho crédito. Eu invisto em todos os fundos da Trigo, tá? Todos. Até o de... Nós temos um de Previdência, né? Que eu tinha lá um dinheiro parado, lá estava há 15 anos, que eram 49% do Icatu, né? E eu resgatei e fiz a portabilidade para o nosso fundo, né? 100% em ações, que é o Trigo Icatu Previcem, né? A XP também distribui. Então, eu como pessoa física, né? Investiria com o César, né? Eu investo, realmente pessoa que eu admiro bastante. E também, do outro lado, né, como investidor, né, minha liquidez, aquela parte de renda fixa, eu deixo no Tesouro Selic, tá? Podia até investir no fundo também, né? Mas aí é mais simples, né? É de zero, então não tem risco nenhum, né? De crédito e liquidez, nem de gestão. Então, vamos pro finalmente. Então, a última pergunta é muito fácil. Essa é tranquila, mas na verdade ela só é tranquila porque quando o Brasil ainda estava na Copa, e a gente tá gravando isso, como já falamos, depois da eliminação, todo mundo só falava que o Brasil ia ser campeão. Agora fica um pouco mais difícil pra você, velho. Não sei se você gosta de futebol. Adoro. Mas nossa. quem vai ser campeão da Copa do Mundo? Talvez esse episódio já seja depois ainda. Quem não leu o nosso livro, A Turminha dos Investimentos, o último capítulo é o Desastre Sarriá. 82, eu tinha acabado de sair da Lua de Mel e explico o que tinha a ver com investimento, né? O italiano lá, que fez aquele ferrolho naquela disciplina, o pragmatismo lá da Itália, acabou vencendo o nosso talento, né? O talento perdeu para o pragmatismo, né? Adoro futebol, então realmente gosto muito, né? Infelizmente, a gente tá fora. Então a tua opinião vai pesar agora, hein? Então assim, eu fiz meu DNA, né? Então o meu DNA, apesar do meu nome, é inglês. Então vou ter até um neto agora em inglês, né? Minha filha mora em Londres. Então torcer para Inglaterra, depois que o Brasil... E a Alemanha. E tá todo mundo fora agora. A Alemanha saiu cedo. Brasil, já foi. Minha avó era portuguesa, já foi. Eu tenho um pouquinho de sangue árabe, né? Porque português, a cidade dela tinha Marrocos. Opa, Marrocos, né? Agora, meu segundo DNA é inglês, segundo é francês. O Roger, na realidade é Roger. Né? Müller, que é o seu nome é alemão, mas na realidade eu tenho mais francês que alemão. Eu vou torcer para França, né? Se Marrocos ganhar, não vou ficar triste, não. Mas eu acho que Marrocos dificilmente vai ganhar. Então esse França e Marrocos que vem agora é quase uma final pra você. Pra mim é final, né? Se Marrocos ganhar, não vou ficar triste, não. Mas eu acho que Marrocos não leva, tá? Boa. E eu acho que a França, né? O futebol deles, acho que é o mais bonito de ver, atacante, né? Descontraído, aquela coisa. Então vão ser tricampeões, beleza, né? Ganharam do Brasil algumas vezes, me deixou muito triste, né? Mas os irmãos que me perdoem, né? Messi que me perdoe, né? Eu vou torcer para frente. E Croácia, se ganhar, eu vou torcer para Croácia ali. Eu acho que ano passado, né? Foi a última Copa do Croácia e França, né? Eu acho que agora é a hora deram uma boa revanche, né? Legal. De repente a Croácia pode ganhar também, né? Eu ia ficar feliz. Gosto muito da Croácia. Fui pra Croácia, conheci o povo... País lindo, né? País lindo, povo legal, né? Gosto da Croácia. E pensar que estavam em guerra civil até final da década de 90, né? Antiga Iugoslávia ali, enfim. Quem assistiu Game of Thrones, né? E já foi lá. Sim, acho que vai ficar em boas mãos, né? E se a gente não ganhar França, também, hein? Né? Não foge, hein, velho? França. E mesmo toda desfalcada, né? Toda desfalcada, né? Eles têm talento, acho que vai dar França mais uma vez. Bom, então chegamos aqui aos nossos finalmente. Queria agradecer vocês por estarem aqui hoje. Foi uma aula de small caps. Ficou muito mais claro, espero, para todo mundo que tenha ouvido aqui um pouco mais sobre a Trígono. Tem alguma rede social, LinkedIn, alguma coisa que a gente consiga ter acesso a mais informações sobre a Trígono? Então, quem acessar o nosso site, né? www.capital.com, não tem BR, né? Você vai ter todo o acesso aos conteúdos, lives semanais, toda quarta-feira, 19 horas. A gente vai fazer a última agora,
Hoje, só a data aqui é dia 14, depois vamos tirar umas férias e ano que vem a gente começa de novo. Todos os nossos conteúdos das resenhas, né? Nossas podcasts, né? Vocês podem se inscrever no canal lá da Trigo, receber tudo isso aí, acompanhar a gente. Tem Twitter, tem tudo, todos os, né? Instagram, acho que tem tudo lá. Eu não tenho rede social, eu tenho LinkedIn, né? Que a gente tem profissionalmente, mas eu próprio não tenho, né? Trigo, até põe lá do nosso lá. Mas acho que quem se inscrever na Trigo não vai ter acesso a esses materiais e receber em primeira mão. Saiu resenha, live, convite, não, qualquer coisa, não, acho que aí no YouTube tem todas as nossas lives passadas, né? Teve então, recentemente agora o Trigo no Day, né? Agora a gente inflacionou cada painel, né? 45 minutos, 1 hora, então você pode, não quero ver tudo, me interessa pelos painéis, então também ficou do ano passado, do último aprofundar ano, em algumas ações, né, do IVA, da ATA, de todos, né, os painéis de crédito, né, das empresas, do agronegócio, né? As 3 empresas que eu comentei aqui estão lá nos painéis, com seus CEOs, né? E também eu recomendo muito o painel do agronegócio, Carlos Kogo, um grande consultor, mostra que o Brasil está bem na foto e porque nós estamos, através da Kepler e outras empresas, a gente acredita no agronegócio. Então, não percam, Carlos Kogo, painel do agronegócio lá no Trigo no Day. É isso, obrigado, gente, e um prazer estar aqui com vocês. Seu Instagram? Meu Instagram, verdade, @sgavi.xp. Quem quiser, sempre notícias sobre carteiras, fundos. A Natália aparece lá várias vezes também. E não deixem de segui-la. Meu é Natália, com th.d.sa. Muito obrigada. Eu agradeço a todos e obrigado. Até um próximo convite. Boa, obrigado, gente.